Bem, de volta. Vamos voltar a conversar aqui com o nosso convidado sobre a logística da exportação do agronegócio. Se falou aqui em Fiol, se falou em Fico, se falou da Ferrovia do Maranhão, mas esses projetos todos são de médio e longo prazo, que é o que nos preocupa muito e até a Fiol é muito criticado. Esse estudo que o Dr. Zé Reinaldo falou do Banco Mundial, eu tive acesso a ele, eu li, assim como também o último relatório que teve do Plano Nacional de Logística de Transporte, foi feito ainda na época do ministro Tarcísio, que tem conclusões muito negativas para o Maranhão, né? Não sei de onde saiu aquelas conclusões, mas é o que está lá. Bem, mais recentemente houve um carregamento de grãos na região leste do Maranhão, ali em torno de Caxias, Chimon, que foi feito o transporte pela ferrovia São Luís Teresina, conhecida Transnordestina. Essa ferrovia se coloca um monte de problemas em cima dela, porque é uma ferrovia muito antiga, que começou ainda no século XIX a construção dela. Ela não é uma ferrovia, ela é muito sinuosa, tem problema de trilho, de dormentes, mas isso tem sido resolvido, tem sido feita uma troca bastante forte, me parece que é mais a correção do traçado dela. Inclusive esse projeto existe hoje já na empresa, talvez falta recurso em investimento. E aí eu volto aqui a perguntar a vocês, né? Porque evidentemente que todos esses projetos que estão sendo falados aqui, eles precisam, mas se você for contabilizar só a produção da Bahia e do Piauí, dá 20 milhões de toneladas. 20 milhões de toneladas que não vão sair pelos portos da Bahia. Essa produção provavelmente, professor Sérgio, está descendo para o sul, não é? Então não seria interessante a gente pensar nessa alternativa de uma ligação ferroviária entre o Piauí e aqui Itaqui, de que dê realmente uma eficiência nisso? Seria o ideal uma ferrovia que fizesse essa conexão direta, mas hoje a gente não tem um projeto, uma autorização ferroviária concedida nesse sentido, né? Considerando toda a região do Mato Piba, nós temos a autorização ferroviária da empresa Grão-Pará Maranhão, assinada já o contrato, que seria a Estrada de Ferro do Maranhão ou Estrada de Ferro 317, que pegaria parte desta produção do Mato Piba e faria a conexão com a Norte-Sul e poderia trazer ao Porto do Itaqui, ao Complexo Portuário do Itaqui. Pensando nessa visão de longo prazo, nós temos o próprio projeto do Terminal Portuário de Alcântara, que tem vantagens competitivas grandíssimas, né? Que talvez não exista um porto no Brasil de água profunda, com 25 metros de profundidade, com essa capacidade de operação. Nós hoje estamos ouvindo o próprio Tegran falar em um novo processo de duplicação da sua capacidade. Então, na falta de autorizações ou projetos de curto prazo, nós temos que investir, eu acredito, nesses projetos que já estão autorizados. Eu acho que tem que investir sim no longo prazo, mas eu continuo preocupado com o curto prazo. Sr. Ricardo, você que acompanhou esse embarque lá de grãos lá pela Transnordestina, pode falar um pouco como é que foi isso? Bom, assim, foi um grande desafio, né? Na verdade, foi uma iniciativa, né, privada do próprio agricultor, né, do próprio produtor, que fez esse desafio a trancos e barrancos e conseguiu fazer essa movimentação, um número muito pequeno, mas eu acho que ali é um norte para a gente ter, talvez um marco, para que a gente entenda que, na verdade, a ferrovia transnordestina, tudo bem, ela é uma ferrovia antiga, é uma ferrovia criticada, é um projeto, assim, mal desenhado, eu concordo, mas é o que nós temos. E a gente poderia, de alguma forma, buscar alternativas, que eu acho que é a mais rápida, a nossa discussão que nós temos, para utilizar a ferrovia transnordestina. Lembrando que a transnordestina ela passa por 9 estados do Nordeste. Além dessa situação que eu estou falando aqui da produção do Piauí e da Bahia, a questão do leste do Maranhão, né, Rita? Que você tem aí o polo de Chapadinha, está surgindo um novo polo ali na região de Caxias, Chimon. Você tem acompanhado esse crescimento lá? Eu fui fazer uma pesquisa na época sobre a produção de cachaça e o que eu vi foi muita fazenda de grão na região de Parnarama, Caxias. Então, assim, o Maranhão, ele não só a região de Balsas, mas ele está subindo, no sentido... Pelo sertão, né? Pelo sertão. Então, a gente já tem ali região de São Domingos, Colinas, Mirador, Parnarama, toda essa parte já são grandes produtores de grão. Timon, Caxias também já está tendo, né? Subindo. Então, a gente precisa realmente ter essa integração da região lá de Chapadinha, dessa região leste, com o porto, como também da região sul do Maranhão,
aqui com o Porto, para justamente desafogar as nossas BR, nas nossas MAs e ter um custo de transporte bem mais palatável para o produtor. E aí eu ia perguntar ao doutor Zé Reinaldo. Zé Reinaldo, tem sido pensado algumas soluções aqui para o leste do Maranhão, para o escoamento dessa produção? Olha, eu acho o seguinte, se você olha a siderúrgica que está instalada lá no Pecém, o minério vem para cá de ferrovia, mas não pode ir pela Transnordestina para o Porto de Pecém, porque não tem capacidade, afunda, e aí vai de navio, acrescentando um custo. A ferrovia Transnordestina, ela tem bitola estreita, né, trilhos muito baixos, né, e ela não tem essa capacidade. Eu acho que é muito mais importante fazer a autorização que a VLI tem de fazer estreito balsas para ligar com a ferrovia Norte-Sul. Eu acho muito, e são 200 quilômetros. 220. E como é que resolveria o escoamento do leste do Maranhão? Continuaria sendo por caminhões? Eu acho. Depois, a questão da Nordestina é complicada, né? Porque é uma briga, não tem carga, na verdade. É uma ferrovia que só quem briga por ela é o porto de Suape, né? E o de Pecém, mais ninguém. E não tem carga, a verdade é essa. De forma que eu acho que seria muito mais importante fazer a ligação que está na mão da VLI e que não fez nada até agora, para fazer a ligação com a Ferrovia Norte-Sul. Eu acho que seria muito mais vantajoso para isso. Professor Sérgio, a gente se falou agora, aqui... Eu só acho acrescentar o seguinte, o Tegran, ele com a expansão, ele vai para 25 milhões de toneladas. O que vem aí são 80 milhões de toneladas. O que nós estamos achando que seria uma solução, o porto da GPM vai começar operacional em 27. Ele já tem os sócios todos que precisa. Ele só precisa de garantia jurídica, não precisa de dinheiro brasileiro. Então essa questão está muito bem definida. Empresas grandes, a Deutsche Bahn, a Siemens, uma quantidade imensa de projetos. De forma que em 27 nós teremos o porto, né, e a ferrovia, né, tudo correndo bem aí como está correndo. De forma que eu acho que o ideal aqui era fazer a junção portuária que foi feito com Antuérpia e Bruges, na Bélgica. Se você lê um pouco aquela história, e nós estamos pretendendo ir visitá-los, já em setembro, já tem uma viagem mais ou menos acordada, e fizesse a integração do Itaqui com a GPM. Por exemplo, a expansão do granel, a exportação pelo como é que chama o granel lá, o porto, a expansão do terminal de grãos, por exemplo. O Tegran. O Tegran seria feito lá no porto de Alcântara. Quer dizer, se você faz essa junção, se você lê o que aconteceu com Bruges e com Antuérpia, tornou um dos maiores portos do mundo. É verdade. Isso é que precisa ser feito. Eu espero que uma autoridade portuária local. Essas ideias todas elas sejam implementadas, né, e também Saiam do papel. Saiam do papel. Até agora nós temos muitas ferrovias e portos de papel. E que elas saiam porque, na verdade, existe uma realidade. Que a realidade é um crescimento explosivo
da produção. Se você acompanhar os relatórios da Conab, você vai ver assim, a produção cresce muito mais do que a área plantada. Quer dizer, a produtividade continua crescendo absurdamente. Então, isso é o bom problema que a gente está enfrentando. Como a gente disse na nossa fala inicial, a gente precisaria de 3, 4, 5 horas para falar sobre isso. E até fiz uma provocação aqui ao professor Ricardo, ao professor Sérgio, de fazer um seminário sobre isso aqui, porque eu acho que tem muita coisa a ser feita, a ser pensada e a ser discutido. E quem sabe o Maranhão um dia vai ter um plano de logística estadual, que até hoje não tem, né? Ele precisa ter, ele precisa apresentar suas próprias soluções. Concordo. As soluções são importadas. Ou você fala de um estudo do governo federal, fala estudo do Banco Mundial, e eu acho que aqui a gente tem conhecimento já suficiente para fazer isso. Eu queria agradecer a presença de todos aqui. Sou Ricardo, muito obrigado por atender nosso convite. Sou Zé Reinaldo, sempre um prazer grande recebê-lo aqui com suas grandes ideias. Sou Sérgio, aqui uma grande autoridade na área portuária. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado a você, Arthur, pelo convite. E pela primeira vez nós temos nessa discussão toda de logística aqui uma pessoa que faz parte do mundo do agronegócio, que é a Rita Cunha. Vamos ter outras vezes você aqui, né, Rita? Com certeza, obrigada pelo convite. Pois é, infelizmente a gente está encerrando o programa, a gente fica por aqui. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Negócio na Pauta, oferecimento de Apolo Energia, Solar e Vero Vino. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais, é só seguir Negócio na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro.